sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver MOSFET. Cuidados ao ligar o driver. Você viu no tutorial passado que existem circuitos integrados especialmente desenvolvidos para acionar o MOSFET. Mas é preciso ter alguns cuidados ao ligar esses circuitos integrados, para evitar que o circuito de alta potência interfira no circuito gerador do sinal, o circuito de baixa potência. Nesse tutorial vou dar as dicas para interligar o driver e o MOSFET. Vamos lá? Olhando o circuito de interligação do IR2101, você pode observar que existe um pino chamado de COM, que está ligado ao terra do circuito de acionamento e ao terra do circuito de potência ligado no source do MOSFET QL. Então, você deve ter em mente que existem duas correntes circulando pelo terra. A corrente devido ao terra do sinal gerado pelo controle e a corrente devido ao terra de potência que circula ao carregar o capacitor do gate do MOSFET. Ainda existe uma terceira corrente, aquela que circula pela carga, saindo no source do MOSFET QL para a fonte de alta tensão. Na figura, você pode ver o caminho da corrente para o terra, devido ao circuito de comando, o circuito de baixa potência, em laranja. Essa corrente é gerada pelo comando para ligar o circuito lógico, sinal de PWM, etc. Essa é uma corrente de baixo valor, mas muito importante, pois o sinal não pode ser distorcido. Um sinal distorcido pode fazer os MOSFETs funcionarem mal, ligando os dois ao mesmo tempo, ou ainda gerando um PWM errado. Nessa figura, você pode ver o caminho do sinal de acionamento do gate. A corrente é de alto valor. É a corrente necessária para carregar o capacitor do gate do MOSFET QL. Note que para carregar o capacitor do gate, essa corrente tem a forma de um pico, muito alta no início e decai rapidamente. Esse tipo de corrente gera muitas interferências. Na figura, a corrente de carga do gate está desenhada na cor avermelhada. Ainda tem uma terceira corrente, e essa sim é bem maior do que as outras. É a corrente que passa pela carga. Essa corrente sai do source de Q1 em direção ao terra da fonte de alta tensão. Chamei nesse diagrama a fonte de alta tensão de VH. Na figura, essa corrente é desenhada em cor marrom. A interferência da corrente de maior intensidade pode alterar a corrente de menor intensidade quando circulam no mesmo caminho, condutor ou trilha. Quanto maior o caminho, maior a interferência. Existem dois pontos de interferência. O primeiro na trilha comum entre a corrente de carga do gate e o sinal do driver. A segunda entre a corrente na carga e o sinal do driver. Então, para diminuir a interferência, o caminho comum deve ser o mais curto possível. Para diminuir a interferência da corrente do gate com a corrente do sinal, você deve ligar o terra do sinal direto no pino do CI e ligar a trilha do source direto nesse pino também, como mostra a figura. Note que no caminho da corrente de carga, essa corrente também interfere na corrente de disparo do gate. Então, você deverá separar o máximo possível essas correntes. Veja na figura o diagrama mostrando essa separação. O caminho da corrente do gate deve ser conectado o mais perto possível do source. Veja na figura a conexão desenhada no circuito impresso. Note que a trilha da corrente de potência é bem mais espessa que a trilha da corrente do gate. Então, a trilha do gate deverá ser ligada o mais próximo possível do source. Note a conexão do terra direto no pino do CI. A trilha do source também vai direto no pino. Tudo isso para diminuir a interferência. Existem drivers que usam transistores de junção para acionar o gate do MOSFET, como o C2705. Nesse caso, você deverá montar os dois diodos supressores em paralelo com os transistores do driver. Vejam a sugestão do fabricante para a ligação do driver com o MOSFET. Os diodos D1 e D2 do tipo rápido, diodos Schottky, e servem para proteger os transistores internos. Veja agora o porquê.
O circuito do source do MOSFET possui indutâncias parasitas. Essas indutâncias podem induzir uma corrente reversa quando o MOSFET é desligado. Para desviar essas correntes, são montados diodos em paralelo com o transistor. A corrente reversa circula pelo diodo e os transistores não sofrem nada. Esse diodo só precisa ser usado em drivers com transistores de junção. Se os drivers tiverem MOSFET, como o IR2101, não precisa. O MOSFET já possui os diodos internamente, como você já sabe. Isso facilita muito. Você viu nesse tutorial como terra é importante quando você usa drivers com circuitos integrados. Você também viu a necessidade do diodo supressor em drivers com transistor de junção. Não menospreze esses detalhes ao trabalhar com MOSFETs. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!